Dando continuidade aos estudos sobre a geopolítica do continente asiático, nós temos aqui vários conflitos, entre eles a Guerra do Golfo. Ocorreu de agosto de 90 a fevereiro de 91. Vamos estar enfatizando os países envolvidos, como vocês estão vendo aqui, a região do Golfo. Nós temos o Kuwait, o Iraque, que são os principais países envolvidos nessa guerra. A partir de 79, Saddam Hussein no poder, o exército iraquiano armou-se com modernos equipamentos bélicos adquiridos da ex-União Soviética. Qual o objetivo? Liderar o Oriente Médio. O interesse pelo Kuwait, um pequeno país localizado ao sul da região do Golfo Pérsico, representava a apropriação da terceira maior reserva de petróleo do planeta. Com isso, o Iraque estaria fortalecendo a sua economia em relação aos demais países do mundo árabe. No entanto, com o apoio militar da Grã-Bretanha, o Kuwait resistiu a várias tentativas. Até que em agosto de 90, o exército de Saddam Hussein conseguiu a invasão. Essa atitude causou uma aliança militar de revide, liderada pelos Estados Unidos, França e Inglaterra. As potências exibiam seu alto nível tecnológico e seu preparo para a guerra, inclusive com a utilização de armas químicas. O confronto foi inevitável e relativamente curto, pois entre 17 de janeiro a 27 de fevereiro de 91, Saddam Hussein foi derrotado, porém permaneceu no poder. A Guerra do Golfo, como ficou conhecida, causou o saque de incalculáveis riquezas do Kuwait, como o incêndio de campos de petróleo e a destruição do território iraquiano. Diante da derrota do Iraque, os xiitas ao sul e os curdos ao norte, em oposição ao governo iraquiano, revoltaram-se. Mesmo com tanto protesto, Saddam Hussein enfrentou a guerra civil com muita violência, mas mesmo assim ainda manteve no poder. Outro conflito que nós estaremos analisando é a guerra do Iraque. A principal alegação dos invasores foi que Saddam Hussein estava desenvolvendo armas químicas e biológicas para serem fornecidas a terroristas dos Estados Unidos. Desde o fim da invasão iraquiana ao Kuwait em 90 e da Guerra do Golfo em 91, o ex-presidente iraquiano Saddam Hussein ficou na mira dos Estados Unidos. O governo norte-americano enxergava a política de Hussein como uma ameaça para a região do Oriente Médio e aguardava qualquer movimento em falta de Hussein para lançar uma nova guerra na região. Após os atentados sofridos pelos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001, o Iraque passou a ser alvo do combate ao terrorismo. Segundo o governo estadunidense, os terroristas recebiam apoio de Saddam Hussein. E, além disso, o Iraque teria armas de destruição em massa, o que seria uma ameaça para qualquer nação rival. Esses argumentos, o potencial petrolífero do Iraque e outros motivos políticos desencadearam um novo ataque aos iraquianos. E em 2003, sob liderança dos Estados Unidos, apesar da reprovação da ONU, o país foi praticamente destruído. Saddam Hussein foi preso, fato que deu início à transição política para uma futura democracia. O ataque ao território iraquiano, liderado pelo governo estadunidense, causou certo desconforto para os países envolvidos diretamente na nação militar, como Inglaterra, Espanha e Itália, além da Austrália e principalmente para si mesmo. Apesar das alegações de existência de armamento de destruição em massa, nada foi encontrado. Mesmo assim, nós conhecemos o relato. Em novembro de 2005, iniciou-se o julgamento de Saddam Hussein no Tribunal Especial Iraquiano. Saddam enfrentou acusações por crimes contra os direitos humanos e foi condenado à pena de morte. Seu enforcamento ocorreu em 30 de dezembro de 2006. Outro conflito, como vocês estão vendo aqui nesse mapa, foi a chamada Guerra da Síria. A Guerra da Síria também podemos classificar como uma guerra civil. Ela ocorreu
desde o dia 23 de janeiro de 2011 e progrediu para uma violenta revolta armada em 15 de março de 2011. A guerra civil na Síria começou em março, como nós acabamos de falar, com um desdobramento da Primavera de Praga. Um ponto interessante quando nós falamos Primavera de Praga, só relembrando, foi um movimento político que ocorreu na Tchecoslováquia em 1968 contra um regime autoritário e burocrático da União Soviética. E esse movimento foi liderado por Alexander Dubček, chefe de Estado e secretário-geral do Partido Comunista da Tchecoslováquia. Iniciada ao norte da África. Inicialmente o movimento popular era de caráter pacífico, que tinha pretensão de derrubar o regime autoritário de Bashar al-Assad e modificar a liderança hereditária e repressora do mesmo partido que controla o país desde 70. Após alguns meses, as manifestações se transformaram em uma luta armada. E em 2012, a ONU e a Cruz Vermelha reconheceram que o conflito se transformara em uma guerra civil. A guerra na Síria envolve, além das forças do governo e de rebeldes, outros grupos extremistas, especialmente o Estado Islâmico. Como nós sabemos, o Estado Islâmico hoje, basicamente, ele pegou uma dimensão muito grande, principalmente depois da morte de Osama Bin Laden. Hoje, praticamente, quase não se vê falar em Al-Qaeda. No cenário internacional, o governo de Assad recebe apoio financeiro e militar da China, da Índia, da Rússia e do Irã. As demais potências são favoráveis à sua queda. A população, nesse tempo de guerra, sofre com fome, miséria e todo tipo de agressão, circunstâncias comuns em situações de conflito. Nos 4 primeiros anos da guerra da Síria, morreram mais de 220 mil pessoas e cerca de 4 milhões de refugiados abandonaram as cidades destruídas, caso que nós estamos presenciando aí através dos meios de comunicação. E a dimensão da guerra da Síria permite classificá-la como uma das mais graves crises humanitárias do século XXI. E o que então falar da Caxemira? Vocês estão vendo aqui, é uma região basicamente disputada aqui pelo Paquistão e pela Índia. Refere-se à disputa territorial entre a Índia e o Paquistão e entre a Índia e a China. Pela Caxemira, região localizada ao extremo noroeste do subcontinente indiano. A Índia e o Paquistão se enfrentaram em 3 guerras pelo território da Caxemira: 47, 65, 71, 99 e 2001/2002. A Caxemira, para ter melhores informações, é uma região montanhosa situada ao norte da Índia, que apresenta expressiva riqueza hídrica. Como nós sabemos, hoje a questão hídrica não é apenas um problema do continente asiático, mas é um problema mundial. O controle do território também representa a apropriação das nascentes e dos afluentes da bacia do rio Indo. Embora exista um acordo de partilha da água assinado pela Índia e pelo Paquistão, as vantagens de exploração desses recursos são favoráveis à Índia. O potencial agrícola do solo é outro fator econômico que motiva a luta por essa região. Os primeiros conflitos pela posse dessa região foi a partir de 1947, no ano de dependência da Índia e do Paquistão. E atualmente a Caxemira ela é controlada pela China e pela Índia. Entretanto, a maior parte da população é muçulmana. Essa identidade cultural com o Paquistão é o principal argumento para o conflito, já que precisou de intervenção da ONU. Em 1949, a proposta de divisão do território, entretanto, a Índia apresentou resistência ao acordo e em 1957 dominou a maior parte da Caxemira. Desde 1947, a Índia produz armas nucleares e em 1998, o Paquistão anunciou que também dominaria esse recurso militar. O fato despertou interesse mundial para a geopolítica regional e intensificou a rivalidade entre esses países. E em 2014, um novo confronto na área de fronteira abalou os acordos bilaterais. Nesse confronto, 17 pessoas morreram, a maioria civis indianos e paquistaneses.
as manifestações e ataques isolados são comuns nessa região, ou seja, é uma região que até hoje já enfrenta esses problemas. E nós sabemos que um dos motivos de conflitos da agora para frente, não podemos nem tem como destacar o controle do fator hídrico, né? Então, é uma guerra que ainda poderá apresentar vários desfechos aí. Por fim, nós temos aí conflitos no Tibete. O mapa também mostra uma região envolvendo que a China e a Índia. O Tibete foi conquistado pelo Império Mongol. Desde então, a China reivindica a soberania sobre o território tibetano. E em 1912, com a queda da dinastia Qing, os tibetanos conseguiram adquirir independência. Nos últimos anos, o conflito entre a China e o Tibete foi marcado por manifestações de mongóis exilados nas províncias chinesas. A maioria das vezes, as ações de contestação foram reprimidas com extrema violência pelo governo. Mesmo com a realização das Olimpíadas, a divulgação da questão tibetana na mídia não houve progresso nos acordos de paz na região iniciada em 2012. O Império Mongol obteve a conquista do território tibetano no século XIII, perdendo-o para os chineses em 1720. Desde então, a China considera a posse do Tibete um direito conquistado. E em 1912, o Tibete se beneficiou da crise política da China, desencadeada pela queda da dinastia Qing. Os tibetanos, como nós já falamos, expulsaram as tropas inimigas e declararam sua independência sob a liderança do 13º Dalai Lama. Não reconhecendo a soberania do Tibete, em 1918, a China atacou o território tibetano, resultando em mais um conflito armado. E em 1933, com a morte do líder religioso e político, a resistência tibetana enfraqueceu até que, dominado pelas tropas chinesas, posteriormente foi solicitada a ajuda da ONU. No decorrer da política opressiva dos chineses, vários tibetanos passaram a buscar exílio. Cerca de 120 mil tibetanos vivem em países estrangeiros e a grande maioria encontra-se em território indiano. As autoridades políticas do Tibete também vivem em situação de exílio, o chamado governo no exílio. Conta com 3 poderes e tem sua sede fixada na cidade de Dharamshala, região norte da Índia. Por fim, a situação do Tibete abarca um confronto de perspectivas contrárias entre autoridades tibetanas e chinesas. Por um lado, as autoridades chinesas reivindicam sua intervenção pelo progresso e benefícios materiais concedidos ao Tibete. Em contrapartida, os líderes tibetanos temem que a inflexibilidade política chinesa ameaça as tradições religiosas e a liberdade do povo tibetano. Com isso, nós temos aí um conflito que ainda não foi resolvido e com certeza demorará ainda a trazer uma paz entre os países envolvidos. Espero que isso contribua para o aprendizado de vocês, assim como as atividades que forem enviadas para vocês. Um abraço, até mais, tá? Tamo junto.